Amém, glória a Deus. Bom dia, amados. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja no coração de cada um dos irmãos, amém? Quero agradecer o pastor Daniel e a pastora Tati, pelo convite. Eles nos convidaram no começo do ano, quando estiveram lá em Cuiabá, foi uma honra recebê-los lá. Para nós estarmos ministrando aqui nessa conferência. E para mim está sendo uma alegria conhecer essa igreja, que eu já ouvi falar muito bem, amém, irmãos? Então, uma alegria imensa, de estar aqui. Me sinto realmente privilegiada por ter essa oportunidade de compartilhar a palavra do Senhor, Ontem o meu marido já falou um pouquinho da nossa família, dos nossos filhos, e eu louvo a Deus porque os nossos filhos, eles também têm seguido, os nossos passos, e tem sido, cada um, aonde eles estão sendo usados muito nas mãos do Senhor, e eu louvo a Deus por isso, amém, queridos? Porque isso fala do cumprimento do propósito de Deus para nós, como pessoa, como família, e eu louvo a Deus por isso. E eu tenho certeza que esses dias você será marcado pela palavra do Senhor, amém? Sempre que eu vou a uma conferência, eu sempre vou com uma santa expectativa em Deus. E eu sempre digo isso lá para as minhas discípulas: irmãs, toda conferência, nós já fomos em muitas, mas sempre existe algo novo que Deus quer fazer na sua vida. Sempre existe algo que Deus quer entregar. Sempre existe uma outra medida de unção que Deus quer liberar na sua vida. Por isso você não pode ir para uma conferência com um pensamento assim: mais uma conferência, outra conferência, nossa, conferência de novo. Então isso é ter uma mente natural. Nós temos que ir com uma expectativa em Deus. Senhor, o que o Senhor vai fazer na minha vida? O que o Senhor vai entregar para mim nesses dias? Sabe, colocar alvos de oração. Senhor, nessa conferência eu quero que o Senhor me marque dessa maneira. Senhor, eu preciso de uma renovação, preciso de uma restauração nessa área na minha vida. Por quê, irmãos? Porque quando nós estamos numa conferência, existe uma unção poderosa sendo liberada, amém? Conferência é aquela feijoada de sábado, É aquele almoço especial de domingo, para que a gente possa ir durante os meses, durante o ano, você ir ruminando tudo aquilo que você recebeu. Eu creio, irmãos, que Deus prepara conferências como essas para nos levar para um outro nível de relacionamento com Deus, de intimidade com Deus, de renovação da nossa mente, E falando em renovação, o nome, desse ministério é muito apropriado, porque fala sobre renovo. E nós, irmãos, nós só crescemos na revelação da palavra de Deus à medida que a nossa mente é renovada pela palavra. A Bíblia fala assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então o que nos liberta é conhecer a palavra de Deus, porque na palavra de Deus, irmãos, nós aprendemos a respeito do propósito de Deus para a nossa vida. Na palavra de Deus nós aprendemos a respeito das promessas, de tudo aquilo que Deus prometeu para nós. Através da palavra de Deus nós conhecemos quem Cristo é. Através da palavra de Deus nós conhecemos o caráter de Deus. Então a palavra de Deus, ela é alimento. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. A palavra de Deus é luz para nós, Então a palavra de Deus, ela é realmente poderosa. Por isso que Deus deixou a palavra para que nós pudéssemos conhecer a Deus. Então é muito importante você ter essa fome da palavra de Deus, porque através da palavra de Deus é que nós somos renovados, amém? E nesses dias eu creio que você será renovado, amém? Eu creio que nesses dias você receberá mais do Senhor. Existe uma palavra profética que foi liberada para nós a respeito do novo de Deus, Você até aqui viveu muitas coisas em Deus, mas você vai viver coisas maiores, amém? Muitas bênçãos já aconteceram na sua vida, mas bênçãos maiores ainda virão, amém?
Então, se você está pensando em, como é que fala? Pendurar chuteiras, não. Se prepara, porque agora que você vai atravessar o rio do outro lado para conquistar novos territórios, amém? É isso que Deus tem para nós. É isso que Deus tem para nós. Por quê? Porque Ele trabalha até agora, nós trabalhamos também. Aleluia. E hoje eu quero compartilhar uma palavra que, quando eu estive em Curitiba, eu ministrei essa palavra numa conferência do pastor Osmar. É o pastor Osmar, né? Quando a gente veio, né? E essa é uma palavra muito poderosa. Eu ministrei ela também lá na conferência em Cuiabá. Foi a primeira vez que eu ministrei na conferência do Mato Grosso, que fala a respeito de uma vida desperdiçada por causa do Evangelho. Quando eu estava lendo um livro na minha devocional, e Deus começou a falar muito forte comigo a respeito do propósito, do objetivo de nós pregarmos o Evangelho, e isso foi rema para mim. Foi uma divisão, de fato, no meu ministério, né? E aí você pensa, nossa pastora, mas você já é pastora há muitos anos, né? Já supervisiona outras igrejas, o trabalho com as crianças. Mas sabe, irmãs, esse é o poder da palavra de Deus, porque ela se renova a cada manhã. Esse é o poder da palavra de Deus, porque Deus sempre deseja entregar algo novo para nós. Sabe, a minha mente, ela foi alargada. Sabe, a minha visão foi alargada. E o desejo do meu coração é que isso aconteça na sua vida hoje. Amém? Eu estava orando por isso, para que aconteça isso na sua vida. Então, a primeira coisa que eu quero falar a respeito é do propósito, do objetivo da pregação do Evangelho, é que nós precisamos antes ter revelação do propósito. Nós somos uma igreja de sacerdotes, amém, queridos? Nós entendemos que cada crente é um ministro, que cada casa é uma extensão da igreja. Nós entendemos que todos nós temos a unção de Deus e que nós temos autoridade para anunciar as boas novas. Nós temos autoridade para impor as mãos nos enfermos, orar pelos enfermos e eles serem curados. Nós temos revelação que nós temos a unção de Deus, a autoridade para expulsar os demônios da vida das pessoas e essas pessoas serem libertas, amém? Nós temos revelação que o ID é para todos nós. Não é somente para o pastor, não é somente para o missionário, não. Jesus deixou o ID para todos nós. Nós entendemos isso. E é importante que a gente faça isso com entendimento, para que você não inverta os valores, para que você continue de fato cumprindo o propósito de Deus na sua vida. Então, quando eu entendo o propósito da pregação do Evangelho, eu avanço para um outro nível de relacionamento com Deus. Amém? De um relacionamento com Deus e da sua obra. E o que muitos pensam? Muitos que eu digo, muitas igrejas como nós, que temos essa visão, né, de pregar o Evangelho, de anunciar o Evangelho, que eu sou um missionário aonde Deus me colocou, que eu sou eclésia, porque eclésia é uma igreja para fora, né, que eu fui enviado ali na faculdade, na escola, ali no meu serviço, no meu emprego, na minha casa, com os meus filhos, eu fui enviado, eu sou a igreja que foi enviada para fora. Nós que temos esse entendimento, nós precisamos crescer para quê? Para que a gente não pare. Sabe, nós temos que tomar muito cuidado para não inverter os valores daquilo que é mais importante na pregação do Evangelho. E muitos pensam que o propósito é falar do amor de Deus ao perdido. Nós estamos aqui para pregar o Evangelho e o propósito é falar do amor de Deus aos perdidos. Amém. Em certa medida, é exatamente isso. Deus nos comissionou para pregar o Evangelho aos perdidos, né? Mas o que eu quero que os irmãos entendam
essa manhã que esse não é o principal motivo. A questão é que ninguém consegue falar de um amor tão grande, um amor tão profundo, que abraça o mundo, não é assim que a gente ministra para as crianças? Um amor tão grande, um amor tão profundo, que abraça o mundo, sem antes experimentar desse amor. Sabe, irmãos, a maior revelação que você precisa ter a respeito de Deus é que você é amado de Deus. Você é filho amado de Deus. Não existe nada mais importante, mais precioso do que você entender o quanto você é amado de Deus. Sabe, então, para falar desse amor de Deus, eu preciso experimentar, eu preciso desfrutar desse amor. Porque o amor de Deus, ele só pode ser manifesto através de nós, quando nós recebemos desse amor. Quando nós provamos desse amor. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é falar. O próximo passo é expressar. O próximo passo é falar com a boca boa. Igual gente que come comida com a boca boa. Você já viu gente assim? Tem gente que parece que come a comida, está com nojo dela. Banana, né, pastor Daniel? Já sei que eu nunca vou oferecer banana para o pastor Daniel. Mas existe comida que a gente gosta muito e come com a boca boa, né? Meu pai é uma pessoa assim. Nós moramos no Mato Grosso há muitos anos, em Cuiabá. Mas a minha família toda é mineira. Eu sou mineira. Então, meu pai, ele come com a boca muito boa. E geralmente eu gosto, às vezes, de dar uma bicada no prato dele, porque parece que a comida dele está mais gostosa que a minha. Com a boca boa. Sabe, irmãos, então, quando alguém experimenta desse amor de Deus diariamente, e tem revelação a respeito desse amor, é como comer com a boca boa, quando ela fala do amor de Deus. Ela é uma pessoa alegre, ela é uma pessoa que vive em paz. Qual que é o resultado? Ela atrai pessoas. As pessoas querem estar com ela. As pessoas querem saber o que acontece com ela. Que mesmo às vezes passando por desafios, por dificuldades, por tribulação, ela continua sendo aquela pessoa alegre. Aquela pessoa que anda em paz. Aquela pessoa que em todo tempo confia no Senhor. Por quê? Porque ela é alguém que expressa o amor de Deus. Sabe, então, o resultado de desfrutar automaticamente é expressar desse amor. Um amor extravagante, que é o amor de Deus. Sabe, irmãos, um amor sem limite. Um amor que rompeu as barreiras. Sabe, um amor que fez Deus virar gente. Um amor que fez Deus se esvaziar da sua glória para se tornar um feto e vir habitar dentro da barriga de uma mulher. Sabe, um amor que fez um Deus se tornar homem para vir de encontro ao homem. Não é você que vai de encontro a Ele, é Ele que vem de encontro a você. Então Deus veio de encontro aos homens, para quê? Para trazer o homem de volta para Ele. Jesus, Ele é a exata expressão do amor de Deus. Jesus é a exata expressão do amor do Pai. Sabe, Romanos 5,8 fala que Deus deixou a sua glória. Não havia nele pecado. Ele é totalmente santo, totalmente puro. E Ele deixou toda a sua glória para se entregar por pessoas que a Bíblia diz que eram inimigas dEle. Ele não deixou toda a sua glória para se entregar para pessoas que o esperavam, que o amavam, que o seguiam, não. Ele deixou toda a sua glória para se entregar por pessoas que eram suas inimigas. Então, quando você pensa nesse ponto de vista, um Deus
deixar da sua glória, se tornar homem, para vir ter um relacionamento com o homem, e homens que eram seus inimigos, é um desperdício. Nossa, mas que desperdício. Jesus se entregar por pessoas que não tinham valor. Que não tinham valor nenhum. Mas afinal de contas, o que significa desperdício? E é sobre isso que eu quero falar. Desperdício significa dar mais do que é necessário. Desperdício é dar algo demasiado por alguma coisa de reduzida importância. Isso é desperdício. Nós vamos ver algumas passagens, eu não vou ler todas, que está lá nos evangelhos de Mateus, Marcos e João, que relata um momento em que aconteceu um grande desperdício. E esse grande desperdício era algo que o Senhor Jesus queria que fosse proclamado. Ele queria que fosse anunciado. Por quê? Porque Ele deseja que a pregação do Evangelho produza algo semelhante àquilo que aconteceu naquele dia. E Ele deixa muito claro isso nessa passagem. Então nós vamos ler uma passagem onde Maria, ela derrama ali um perfume muito caro em Jesus. E Ele associa no final dizendo: aonde for pregado o Evangelho, isso será mencionado. Por quê? Porque Jesus quer que as pessoas cheguem a Ele e se desperdicem por amor a Ele. Esse é o resultado que Ele busca. E essa é a renovação que nós precisamos ter. Nós não pregamos o Evangelho por amor aos perdidos. Nós pregamos o Evangelho por amor a Ele. E nós o amamos, nós amamos ao Senhor porque Ele nos amou primeiro. Amar ao Senhor é só uma resposta quando nós temos revelação do quanto nós somos amados. Pastora, por que eu preciso ter essa revelação? Porque vai chegar um momento, irmão, que aquele perdido que você investe tanta vida nele, você vai querer fazer curva dele. Quando ele chegar na cela, você vai falar: ah, meu Deus do céu, a pessoa veio. Ah, misericórdia, esse menino terrível veio. Estou pensando em deixar ele de castigo para ele não vir à próxima célula. Por quê, irmãos? Porque o homem dá muito trabalho. Os perdidos dão muito trabalho. Porque se você prega o Evangelho só por amor a eles, em algum momento você vai se cansar e vai pensar: mas será que vale a pena? Porque tem os que dão trabalho e tem aqueles que vão embora e nem te dão tchau. E ainda sai falando mal de você. Aí você fala: mas que miserável. Eu investi tanto na vida dessa pessoa. Vai embora, não dá nem tchau. E ainda posta na internet falando mal da Igreja Renovo. Aí, irmãos, deixa eu te falar, o amor ao perdido vai embora rapidinho. Sabe, o Senhor quer renovar a nossa mente em relação a isso. Sabe por quê, irmãos? Porque nós precisamos entender que nós amamos tudo aquilo que Deus ama. E nós só amamos tudo aquilo que Ele ama porque nós amamos Ele primeiro. Servimos aos perdidos porque estamos servindo a Ele.
não buscando reconhecimento nem glória de homem, mas dele. E eu quero ler aqui João capítulo 12, do versículo 1 a 8, que nos diz assim. João capítulo 12, do versículo 1 a 8. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia. Sabe o que significa Betânia? Casa da miséria. Onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, como sempre, Marta servindo. Graças a Deus pela vida das Martas, amém, irmãs? Sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isso para o dia em que me balsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Então, o que eu quero falar aqui a respeito desse momento? Porque quando você vai ler em João, quando você vai ler em Mateus, existe alguns detalhes no relato que são diferentes. Eu quero falar um pouquinho desses detalhes. Mas a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção nesse ato aqui, que é importante que você entenda, como foi, como aquilo que Maria fez era algo de muito valor. Porque não era só um perfume caro, que Maria estava ali derramando em Jesus. Para você ter uma ideia, custava mais ou menos 300 denários, equivale mais ou menos a 1 ano de trabalho do salário mínimo no Brasil, que hoje dá quase 15 mil reais. Esse era o valor do perfume, mais ou menos, que ela derrubou ali em Jesus, quando ela estava ali ungindo a Jesus. Mas sabe o que é mais importante? Sabe por que ela tinha aquele perfume? Porque naquela época, qual era a cultura? As moças, elas tinham vasos de alabastros. E dependendo da questão financeira da família, se eles eram mais ricos, tinham mais condições, era o tamanho do vaso. E aí tinha algumas que eram mais pobres, elas tinham uns vasos pequenos, inclusive elas carregavam até no pescoço. E aí o que acontecia? Dentro desses vasos tinha um perfume. Para que era esse perfume com esse vaso? Para ser quebrado no dia que ela fosse apresentada para o noivo que ela iria se casar. Isso era um sinal de honra. Honrar o noivo dela, entregando aquilo que ela tinha de mais precioso. Então Maria pegou o que ela tinha de mais precioso para aquele que seria o noivo dela e derramou aos pés de Jesus. Porque ela reconheceu que de fato ele era o bem mais precioso. Ela reconheceu antes dele ressuscitar que ele era o Filho de Deus. Ela reconheceu que ele era o amado da sua alma. Ela reconheceu o valor de Jesus. Então, quando nós lemos essas passagens, eu vou ler a segunda depois, nós podemos considerar sobre 2 pontos de vista o assunto de nós nos desperdiçarmos por amor ao Senhor. E o primeiro ponto de vista é o de Judas.
A Bíblia fala que Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro muito precioso, ungiu os pés de Jesus e o enxugou com seus cabelos. E sabe o que fala? Que encheu toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Quem que Judas representa aqui? Judas representa o mundo. Sabe, irmãos, durante muitos anos, nós que somos uma igreja que forma discípulos, nós somos uma igreja de discípulos, amém? Fazemos isso desde a infância, amém, pastora Tati? Formamos discípulos desde a infância. A gente tinha o entendimento que o nível mais alto de um crente, de um cristão, é ser discípulo. Pessoa, ela chega para a igreja, vai para o encontro, vai entrar na célula, vai para o encontrão, para o cursão, para o CTL, faz seminário. E o nosso alvo é formar discípulo nessa pessoa. E durante muitos anos, inclusive eu, tinha uma ideia que o mais alto nível na vida de um cristão, olha eles aqui, glória a Deus, tudo bem? É ser discípulo. Mas não é, irmãos. Sabe qual é a maior posição de um crente? É ser filho. Filho amado de Deus. Não existe posição maior que essa. A maior posição é ser filho amado de Deus. Por quê? Porque filhos servem ao pai, mas nem sempre quem serve é filho. Tá o exemplo no discipulado de Jesus, porque Judas, ele nem era crente. E às vezes a gente tem esse relacionamento equivocado também. Por isso que nós investimos nas pessoas, não somente porque são discípulos, mas porque são filhos. Eles não são só alunos, eles são filhos, porque alunos, em algum momento, se ele dá muito trabalho, o que o professor e a professora faz? Ah, não, desiste desse menino. Algumas chegam lá com diário e falam, ou esse menino ou eu na escola. Alguns abrem mão dos alunos, mas filho não. Não tem como você abrir mão de um filho, porque é filho. Essa é a maior posição de um crente, saber que ele é filho amado de Deus. Então Judas, ele representa aqui o mundo. Judas, ele nunca chamou Jesus de Senhor, sabia? Ele nunca reconheceu que Jesus era Senhor. Então para Judas, até se desse um copo de água para Jesus, ia ser um desperdício. Isso quer dizer o que, meus amados? Isso quer dizer que na visão do mundo, tudo que for dado para Jesus é um desperdício. Na visão do mundo, você está aqui num feriado, numa conferência que você poderia estar descansando lá na sua casa, na praia, numa chácara, relaxando numa rede, num lugar bem gostoso, que aqui no Paraná tem muito lugar lindo. Seria muito melhor do que fazer o que você está fazendo, que isso é um desperdício. É isso que o mundo pensa. Quando o mundo olha e vê o seu talento, e você dedicando todo o seu talento na obra do Senhor, abrindo mão da sua agenda para servir aos perdidos, o mundo olha e fala, que desperdício. Você não acha que você está exagerando? Quem tem parente aí que não é crente, fala, pronto, agora você só vive na igreja? Não tem mais tempo para a família? Não participa de mais nada com a família? A sua vida agora é só igreja, igreja, igreja.
igreja, conferência, célula, encontro, batismo, cursão, CTL, seminário, e mais conferência, e discipulado individual, e vigília, e seminário de louvor e adoração, e projeto Mulheres que Oram. Meu Deus, a sua vida agora é só igreja, a sua agenda mudou, porque a nossa agenda agora é a agenda de Deus. Essa é a nossa agenda. Então, para o mundo, tudo isso parece um desperdício. Irmãos, entenda algo: Jesus nunca foi amado pelo mundo, mas Ele amou o mundo. Jesus nunca teve lugar no coração do mundo. Isso significa que tudo que for dado para Ele é um desperdício. É assim que o mundo pensa. Sabe, para o mundo é uma vergonha uma pessoa às vezes ter tantos talentos e falar: ixi, agora virou crente. Aquele ator tão famoso agora virou crente. Aquele cantor que fazia tanto sucesso agora virou crente. Agora ele só canta gospel. Que desperdício. É isso que o mundo fala. Mas eu quero afirmar algo para vocês, irmãos. Quem desperdiça a sua vida por amor do Evangelho tem um espírito de glória. Aí você está começando a ficar parecido com Jesus. Parece um desperdício servir ao Senhor, mas é justamente para isso que é o Evangelho. Parecia um desperdício Jesus ter morrido na cruz por mim e por você. Pessoas que eram suas inimigas e que não tinham valor nenhum. Deus falou: não tem para o mundo, mas tem para mim. E por isso Ele pagou um alto preço. Não é o mundo que determina o seu valor. Quem determina o seu valor é quem te comprou. E o preço foi o sangue de Jesus. Foi a vida de Jesus manifesta ali na cruz. Então não fica muito preocupado, meu irmão, minha irmã, com a opinião do mundo. Deixe que falem. Quanto mais falarem, melhor vai ser. Conduzir cada um de nós a ter a visão correta a respeito do valor de Jesus é o nosso alvo. Conduzir as pessoas a mostrar o verdadeiro valor de Jesus. Agora a pergunta é: se você fica tão incomodado a respeito da opinião do mundo sobre você, se para você ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor, como que pode ser um desperdício? Porque alguns pensam assim: será que é mesmo? Será que eu não estou exagerando? Eu acho que eu estou muito mesmo. Eu não sou nem pastor, eu nem tenho chamado para ser pastora, eu nem tenho chamado para ser pastor. Dá a impressão que eu trabalho até mais do que a pastora Tati. Faço mais coisa que ela. Será que eles não têm razão? Uai, como diz o mineiro, mas ele não é digno? Ou é um desperdício mesmo? O que o mundo diz a seu respeito não interessa. O que o mundo diz ao seu respeito não importa. O que Judas disse para aquela mulher, para Maria, não importava. Jesus disse: deixai-a. Abra mão da opinião do mundo, meus irmãos. O que importa é a opinião que Deus tem ao seu respeito.
Nós servimos ao Senhor na medida da revelação que nós temos do quanto nós somos amados de Deus e o quanto nós amamos ao Senhor. Os homens podem dizer o que quiserem, mas nós podemos afirmar com base naquilo que o Senhor disse: é uma boa obra. O que você faz, meu irmão, é uma boa obra. Abrir a sua casa para receber a célula, ser um anfitrião, é uma boa obra. Estar num feriado, numa conferência como essa, recebendo mais do Senhor assentado, é uma boa obra. Ser um líder de célula é uma boa obra. Ser um discipulador é uma boa obra. Liderar as células de criança é uma obra maravilhosa. Não é uma boa obra, é uma obra maravilhosa. Você não podia estar em lugar melhor. Se você não está, você não sabe o que está perdendo. É uma obra maravilhosa. É uma boa obra. Sabe, toda boa obra não é que você faz aos pobres. As pessoas é o que você faz para Ele. Porque naquele momento ali o trabalho parou. E o alvo era Jesus. Não eram os pobres. Não era ainda mais pessoas que ele teria ali que anunciar as boas novas, não. Era Ele. Isso quer dizer, irmãos, que Ele é o centro de tudo. Ele é o motivo pelo qual nós estamos aqui hoje. E uma vez que os nossos olhos forem abertos para o real valor do nosso Senhor Jesus, coisa alguma que você faça será boa demais para Ele. Os seus talentos, o seu dinheiro, a sua posição, a sua inteligência, o seu tempo tão precioso, vai ser bom demais para Ele. Mas tem aqui um outro ponto de vista. Porque Judas, o mundo a gente até espera, né? As pessoas tacarem pedra. E louvado seja Deus por isso, quando você for perseguido por causa da pregação do Evangelho. É isso que a Bíblia fala. Mas tem também, lá em Mateus, a visão dos discípulos, sabia? Mateus 26, do 8 ao 9, diz assim: vendo isso, indignaram-se. Os discípulos indignaram-se. Sabe o que significa indignaram-se? Significa ficaram ofendidos, descontente, insatisfeito, desagradado. Então, vendo isso, indignaram-se os discípulos e disseram: para que este desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Às vezes, irmãos, você está aí tentando desistir do seu discípulo. E olha os que de Jesus faziam bem perto dele morrer. Você pensa assim, não, eles já estavam num outro nível hard, né? Não estava não. Inclusive Pedro negou Jesus 3 vezes, quando estava para ir para a cruz. Mas você que é discípulo, super discípulos, que responde tudo. Não, queridos. Você sabe qual que é a bênção maravilhosa da igreja? É tudo vaso de barro amontoado, junto, cheio da unção e da glória de Deus. O vaso de barro é maravilhoso, porque ele pode ser feito de novo. E é isso que nós somos. É um sendo usado nas mãos de Deus para ensinar o outro. Ensinar o outro a amar, ensinar o outro a caminhar mais uma milha, a investir na vida uns dos outros.
Por que Jesus não desistiu e não abriu mão? Porque Ele amava o Pai. E quem ama o Pai, ama tudo aquilo que Ele ama. E a Bíblia fala, porque Deus amou o mundo, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a reação de Judas foi terrível, mas nada mais nos afeta do que a atitude dos discípulos. Por quê? Porque a reação deles afeta muito mais a do que do traidor. Muitas vezes pessoas abrem mão da obra de Deus por causa dos relacionamentos dentro da igreja, no discipulado. As pessoas começam a olhar para os homens, começam a olhar para o pastor Daniel, para a pastora Tatiane, para a pastora Jaqueline, pastor Cristian, vai olhando para o líder, vai olhando para o discipulador e vê que eles não são perfeitos, tem muitas limitações. Às vezes é muito duro, muito quieto, muito arreganhado. Fala demais, fala de menos. É introvertido. Não, mas eu vou caminhar com aquela discipuladora, mas eu não ouço a voz dela, ela é muito introvertida. Não, ela é muito faladeira. Falaram de mim, não gostam de mim. O pastor chegou e nem me cumprimentou. Era tão bom quando essa igreja era menor. O pastor tinha tempo para todo mundo, agora ele não tem tempo mais para ninguém, nem responde as minhas mensagens. A questão dos discípulos aponta para dentro da igreja, aponta para os irmãos. Por quê? Porque às vezes muitos acham também que você está fazendo demais. Nossa, mas tem que chegar 1 hora antes do culto dos kids para orar. Lá em Cuiabá agora nós temos 3 cultos dos kids no domingo, em um dos prédios. 3 cultos dos kids. Então, tanto no da manhã quanto no da noite, as irmãs chegam 1 hora antes para orar pelo culto. E aí muitos pensam, nossa, que desperdício. Porque as que chegam, o culto é 8 horas da manhã. Então tem irmãs que chegam lá no prédio 6 horas da manhã. Glória a Deus. Glória a Deus pela vida dessas irmãs. Eu louvo a Deus todo dia. Mas muitos pensam, mas que exagero, 1 hora antes, 2 vezes no domingo, para ministrar para a criança. É porque nós cremos, irmãos, que primeiro as coisas precisam acontecer no mundo espiritual. Quando as crianças chegarem no culto, tem que ter unção, vida de Deus. Elas precisam nascer de novo. Elas precisam ser libertas. Elas precisam ser cheias do Espírito Santo de Deus. Precisa ter mover. É isso que nós cremos. Por que nós fazemos isso? Porque Jesus disse, não as impeçais, porque das tais é o reino dos céus. Porque Jesus deseja tocar nas crianças. Eu lembro uma vez quando eu preguei na conferência, uma vez não, várias vezes, né, irmãos? Quando a gente prega em conferência, eu prego raramente no domingo, no culto lá em Cuiabá, porque quase meu esposo não deixa eu pregar, né, amor? Mas é porque eu prego para as crianças. Lá é o meu rebanho. E aí alguns irmãos dizem assim, nossa pastora, por que a senhora não prega mais vezes? Gente, eu nunca tinha te visto pregando. Aí o ano passado teve uma que falou, o ano passado na conferência teve uma que falou assim para mim, nossa, mas que desperdício você não pregar mais vezes. Por quê? Porque a ideia é que é um desperdício eu pregar para as crianças. É um desperdício eu ter uma palavra tão boa,
que poderia ser só para nós, pregando para as crianças. E muitos abrem mão do seu chamado, do seu ministério, ou da sua intensidade na obra de Deus por causa da opinião dos irmãos. Então, o que nós precisamos entender? Nós precisamos entender que se de fato Deus ele é digno, Jesus é digno, o preço nunca vai ser alto. O preço que é necessário pagar, você paga se sentindo privilegiado. Porque o que nós somos, irmãos? Privilegiados em servir ao Senhor. A questão é, o fazer não é o principal para o Senhor. É claro que Deus deseja que a gente faça a obra, pois Ele confiou em nossas mãos, Ele não confiou a anjos. Ele confiou em nossas mãos, sabe? Mas essa não é a ênfase. Não inverta os valores. A ênfase é Cristo. Ali em Betânia, Jesus estabeleceu um princípio na base de todo o serviço. Jesus não quer só o seu tempo, sua agenda, um dia na semana na sua casa, o discipulado que você faz 2 vezes na semana, agora você tem reunião. Não, Jesus ele quer tudo. Ele quer o seu coração. Ele quer tudo. Ele quer ser o único na sua vida. E quando Ele for o único e Ele for tudo na sua vida, nada do que você faça vai ser demais para Ele. Alguns pensam, eu faço tanto, mas ninguém me reconhece. Ninguém nem falou nada da minha decoração. Pastora Tati nem reparou no cenário top que nós fizemos. Sabe, irmãos? Para quem nós fazemos? Para quem nós fazemos? Quem é o motivo do nosso serviço? Se é o Senhor, irmãos, nada é pesado demais. O preço nunca vai ser alto demais. Qual que é a coisa mais importante? A coisa mais importante é o transbordar de uma vida que é produzida pela própria cruz. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O Senhor quer renovar a sua mente nessa manhã para que você entenda que o mais importante é Cristo viver em você. É Ele ser o primeiro lugar na sua vida. Se Ele vive em você e Ele está em primeiro lugar, então eu não escolho onde servir. Eu sirvo aonde Ele me coloca, aonde Ele me chama, aonde Ele me estabelece. Porque eu não estou aqui para me agradar, eu não estou aqui para agradar a homens, eu estou aqui para fazer a vontade do Senhor. Essa é a coisa mais importante da minha vida. A primeira preocupação do Senhor em relação a você, meu irmão, minha irmã, é sua vida aos pés de Jesus. Reconhecendo o senhorio dele, de fato, quem Ele é. Reconhecendo que Ele é a coisa mais preciosa na sua vida. Porque a graça fala a respeito do amor de Deus por nós. Mas o reino fala a respeito do seu amor por Ele. Então, servir ao Senhor é o resultado de uma vida prostrada aos pés de Jesus. Existe muitas vezes uma necessidade incansável de servir ao Senhor no nosso coração. Nós temos esse desejo, amém, pastor?
servir ao Senhor o tempo todo. Se a gente não desligar o celular para dormir, você fica fazendo aconselhamento até na hora de fechar os olhos. Trabalho, irmãos, pessoas para pregar o evangelho, nunca vai faltar. Por isso o alvo é até que todos sejam salvos. Nós colocamos alvos, né, para ganhar as pessoas para Jesus de oração, para ir a gente chegando nesses alvos, porque alvo gera clamor. Mas você nunca deve ficar satisfeito porque já multiplicou sua célula 2, 3, 4, 5, 6, 10 vezes. Por quê? Porque o alvo é que todos sejam salvos. Esse é o alvo do Senhor. Mas sabe, irmãos, Deus, Ele dá uma pausa no serviço, na sua vida, para de fato saber quem é que te sustenta. Foi isso que Jesus fez ali. Ele deu uma pausa no serviço. E quando Ele deu uma pausa no serviço, as pessoas acharam que era um desperdício ter um tempo para Ele. O serviço não é a coisa mais importante. Não é o que nos sustenta. Quem nos sustenta é o Senhor. A Bíblia fala em Marcos 14, 9, assim: onde for pregado em todo o mundo esse evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. O evangelho não é somente para satisfazer os pecadores. Em primeiro lugar, é para que Cristo fique satisfeito. E Jesus ficou satisfeito. Ele recebeu aquela oferta. Quando Cristo estiver satisfeito, irmãos, nós estaremos também. Porque hoje nós temos o coração de Cristo. Deus, Ele satisfaz a necessidade do pecador. Deus derrama bênçãos sem medidas. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é satisfazer o Filho de Deus. Quando você entender isso, irmãos, você não vai ficar preocupado em ter respostas prontas para os seus líderes, liderados, discípulos. Existem pessoas que não querem se tornar discipuladores porque ele pensa assim: não, pastor, não dá, porque aí as pessoas vão querer assim, que eu seja uma pessoa perfeita e tenha a resposta para tudo. Não, querido. Não dou conta. Bem-vindo ao time. Por isso que o nosso discipulado aponta para Cristo. Por isso que no discipulado você não está ali para dar a sua opinião. Você está ali para dizer o que a palavra de Deus diz. Por isso que o seu discipulado é para levar as pessoas a terem uma intimidade com Cristo. Por isso que muitos rejeitam a palavra da graça, irmãos. Porque a graça nos leva a viver num outro nível de intimidade com Deus. Você não foi chamado para dar respostas prontas. Você não é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Pode, irmã? Não pode, irmã. Isso pode, irmão? Não, irmão, isso não pode. Você foi chamado pelo Senhor para dizer aquilo que Ele diz. E levar as pessoas a ter esse relacionamento com o Senhor. A verdadeira utilidade nas mãos de Deus é exatamente o princípio de ser partido, de ser um vaso nas mãos do oleiro e espalhar o verdadeiro perfume, que é resultado de uma vida desperdiçada. Aquele perfume, para cheirar, teve que o vaso ser quebrado. Você é um vaso nas mãos do Senhor. Sabe qual que é o vaso que é útil nas mãos de Deus? Aquele que é quebrantado. Não é quem é perfeito. Deus não chamou pessoas perfeitas para a sua obra. Ninguém é.
Deus chama pessoas quebrantadas, que tem o Espírito de Cristo, que se relaciona de forma simples. O problema não é quando você erra, o problema é quando você reconhece que errou e crê no amor de Deus e fala: uau, mesmo fazendo o que eu fiz, sendo quem eu sou, Deus me usa. Sabe por quê, irmãos? Porque não tem nada a ver com você, tem a ver com o que Ele é. E você carrega a vida de Deus, a unção de Deus está dentro de você. Sabe, o coração de Deus, ele é verdadeiramente satisfeito quando nós, de fato, como pessoas, nos desperdiçamos por Ele. Qual que é a impressão quando você se desperdiça por Ele? Para o mundo e para muitos irmãos, você está dando tudo e não está recebendo nada em troca. Mas o que você vai receber em troca? Qual é a recompensa? Olha aí, ó, ninguém nem reconhece o que você faz. Quando você tiver esse entendimento que você faz sem esperar receber nada, esse é o segredo de agradar a Deus. Porque aí você está bem parecido com Jesus, que se entregou por pessoas que, naturalmente falando, não valiam nada. E eu quero concluir essa palavra dizendo que Maria, ela se antecipou ungindo a Jesus antes da sepultura, porque depois ninguém mais conseguiu fazer isso. As mulheres foram para ungir o corpo de Jesus, mas ele já havia ressuscitado. Irmãos, não perca a oportunidade de fazer hoje aquilo que Deus te comissionou para fazer. Talvez amanhã você não tenha essa mesma oportunidade. Maria achou a oportunidade de honrar a Jesus. E hoje, o Senhor te dá essa mesma oportunidade de servir a Jesus. O que Maria fez é tão importante para nós hoje, como foi para ela naquele dia. Nós estamos aqui, irmãos, estabelecendo o reino de Deus. Por isso que nós já reinamos agora. E nós sabemos que virá um tempo que está se aproximando, que nós seremos chamados para um trabalho maior. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra para o gozo do Altíssimo. Sabe, Deus tem entregado uma obra nas nossas mãos, irmãos. E à medida que nós formos fiéis hoje a essa obra, Deus confiará coisas maiores no reino para nós. Isso quer dizer, irmãos, que no reino vai continuar tendo trabalho. Continuaremos trabalhando junto com o Pai. E sabe o que eu creio? Que nós amaremos muito mais ao Senhor do que nós amamos hoje. Porque nós vamos olhar nos olhos de amor de Jesus. E eu tenho certeza que nós vamos pensar: eu poderia ter feito mais. Eu poderia ter feito mais. Por alguém que tanto me amou. A questão é: o que você tem feito hoje? O quanto você tem se entregado hoje? Haverá uma bênção maior no reino para aqueles que se entregam hoje e que reconhecem o valor de Jesus hoje, que tem uma vida desperdiçada para Ele hoje. Hoje, quando você reconhece o valor de Jesus, você está ungindo Ele para o dia do nosso casamento. Maria ungiu Jesus para o dia da morte dele. Nós ungimos a Jesus hoje
para o dia do nosso casamento. Um dia nós estaremos com o nosso noivo para sempre. O dia em que nós colocaremos diante do Senhor as nossas coroas. O dia em que nós iremos quebrar e derramar diante dele tudo aquilo que ele nos deu. A questão é: o que estamos fazendo hoje? É importante que você perceba a preciosidade a quem servimos, em honrá-lo, em adorá-lo. Fazer a obra, irmãos, é necessário. Amém? É necessário porque Deus confiou em nossas mãos. Mas só tem valor se estiver no devido lugar. Quanto Jesus é precioso para você hoje? Essa é a minha pergunta. Quanto Jesus é precioso para você agora? Se você dá pouco valor a Ele, se você dá pouco valor à sua obra, tudo que você fizer, você vai achar que é muito. E por pequeno que for, talvez você ache que é um desperdício. Mas quando nós entendemos o verdadeiro valor, a obra passa a ser um privilégio. Maria deu tudo o que ela podia. E você, o que você tem feito? Você tem sofrido? Você tem sido perseguido? Lá no Paquistão os irmãos estão morrendo. Mas e aqui? Qual que é o preço que você está pagando? Acordar cedo no feriado? Abrir a sua casa toda semana para receber uma célula? Liderar uma célula? Estar num discipulado? Caminhar com aquele irmão que é tão carnal? Qual que é o preço que você está pagando hoje? E como que você está pagando? Achando que é demais? Irmãos, preste atenção. A questão não é o que você faz, é quem você é. É o seu coração. Coração faminto de Deus atrai outras pessoas. Deus te chamou para você gerar fome nas outras pessoas. Deus te chamou para que você gere sede nas outras pessoas. E você influencia as pessoas através da obra da cruz feita em você. Hoje nós oferecemos tudo a Ele, tudo que temos, tudo que somos, as coisas mais queridas, mais preciosas, a nossa família. Nós oferecemos tudo para Ele, só para Ele, porque nós entendemos que Ele é digno de receber toda honra, toda glória e todo louvor. 2 Coríntios 2,14 disse: graças porém a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. E eu quero convidar você para ficar em pé e nós vamos orar. Nós vamos orar para que esse ambiente aqui fique cheio da fragrância de Jesus. Eu quero convidar você nessa manhã para que através dessa palavra a sua mente seja renovada, para que você entenda de fato o que importa para Deus. E o que mais importa não é o seu serviço, é o seu coração, quem Ele é para você. O seu serviço é só uma resposta de quem Cristo é para você. E quando a sua mente for renovada a respeito disso, não haverá impossibilidade
impossíveis para aquilo que Deus deseja fazer através de você. Nada será pesado, nada será difícil. O preço nunca vai ser alto, porque para você será um privilégio. Talvez você é um líder, um discipulador, um anfitrião que chegou aqui hoje desanimado, cansado, sobrecarregado, pensando em retroceder, em desistir. E o Senhor te trouxe aqui para dizer para você que você é amado dEle, que o mais importante é Ele ter no seu coração e você entender quem Ele é na sua vida. Não abra mão daquilo que Deus confiou em suas mãos, porque isso é um privilégio. Oh, recantarabacheri andaramaias. O Senhor deseja encher você nesses dias da unção do Senhor, para que através da sua vida um doce perfume flua e pessoas sejam atraídas através de você para conhecer aquele que realmente é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Se Ele é digno, não é desperdício. Oh, recandarabaxeri andaramaia, feche seus olhos. Nós vamos orar. Oh, recantarabaxeri andaramaias. Aleluia. Nós vamos cantar essa canção. E eu quero que você faça dessa canção uma oração. Amém, irmãos? O Senhor está nesse lugar. E Ele quer encher a tua vida. Recandarabaxeri andaramaias. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. Oh, recandarabaxeri andaramaias. Eu poderia te oferecer por tudo que tu és. Declare, irmãos. Tudo que tenho eu, aleluia, derramo aos teus pés. Não importa quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Aleluia. Aleluia. Precioso Declare isso. Jesus, Entregue o seu perfeito louvor. ouço o som da sua Oh, recandarabaxerebe cantaramaias. Tuas palavras são mais desejáveis e o mais doce mel. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Eu derramo
renovo. Oh, recantarabaxê, recantaramaias. Declare isso para o Senhor ouvir. Oh, recantarabaxê, recantaramaias. Oh, aleluia. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e Declare isso. essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos teus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que está aos seus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro. Declare isso, igreja Renovo. Eu encontrei o bem mais precioso. Oh, recantarabaxeri andaramaias. Eu encontrei Oh, recantarabaxeri andaramaias. Oh, recantarabaxeri andaramaias. Oh, recantaramaias. Espírito Santo está te enchendo nessa manhã. O Espírito Santo está te enchendo nessa manhã. Receba a unção de Deus nessa manhã, te renovando a sua mente, renovando a sua força, te trazendo alegria. Receba a unção do Espírito Santo, te levando para um outro nível de relacionamento com o Senhor. Oh, recantarabaxeri andaramaias. Seja cheio do doce perfume de Jesus. Oh, recantarabaxeri andaramaias. Se derrame diante do Senhor. Se derrame diante do Senhor. Oh, recantarabaxeri andaramaias. O Senhor te chamou. O Senhor te chamou. Receba da unção de Deus. Oh, recantarabaxeri recantaramaias. Oh, recantarabaxeri recantarabassuri recantaramaias. Oh, recantaramaias.
desperdício, nem é fanatismo gastar a minha vida por amor. Repita isso. Não é desperdício, nem é fanatismo gastar a minha vida por amor. Declare isso. Não é desperdício, Não é desperdício, nem é fanatismo gastar a minha vida por amor. mais alto, mais alto, mais alto. Não é desperdício, nem é fanatismo gastar a minha vida por amor. Não é desperdício, nem é fanatismo gastar a minha vida por amor. Aleluia, 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 aleluia. Te louvamos, Jesus, aleluia. Oh, receba, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quantos foram abençoados aqui? Diga amém bem forte. Aleluia. Diga assim: não é desperdício, não é fanatismo. Te servir, Senhor, é uma alegria, é um prazer, é um privilégio. Aplauda o Senhor mais uma vez. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Que palavra preciosa, poderosa. Aleluia. Aleluia. Amém, queridos. Aleluia. Olha só, nós temos agora, não sai ainda, espera só um minutinho, quero dar alguns avisos aqui, mas nós vamos ter um intervalo agora. Aqui à minha esquerda nós temos a cafeteria, e à minha direita, lá no final, no nosso espaço Kids, nós também temos mais uma praça de alimentação. Então aproveita esse momento para você confraternizar, conhecer os irmãos, tá bom? Não precisa sair comer nada fora, temos tudo aqui, tá bom? Então nós teremos um intervalo agora às 11h10. Você estará novamente aqui, nós vamos iniciar o louvor, já vamos começar no período de louvor e já vamos emendar nossa palavra, amém? Então, queridos, não perca o horário, 11h10, nós estaremos aqui em nome de Jesus, amém? Então, aproveita, temos aqui as praças de alimentação, vai lá, confraterniza, toma um cafezinho gostoso em nome de Jesus, amém? Deus abençoe, até daqui a pouco.